Boa tarde para todos. Eu sou Marcos Alves aqui da Arfox São Paulo e nessa tarde a gente está recebendo o Dário Oliveira, nosso colega. O Dário, como muitos de vocês sabem, o Dário foi baleado durante uma cobertura na Cracolândia no dia 23 de fevereiro e a gente está recebendo o Dário hoje aqui para uma conversa e saber dele como é que foi, contasse um pouquinho para a gente. Boa tarde, Dário, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. A gente lamenta, né, que na nossa profissão a gente tem que passar por esse tipo de situação, mas infelizmente é uma coisa que a gente tem que enfrentar. A gente quer realmente entregar aquilo que a gente se propõe a fazer, né, aquilo que gosta. O que aconteceu comigo, de certa forma, impactou bastante a maneira como eu enxergava o enfrentamento de uma manifestação ou protesto, porque a última coisa que passa realmente na nossa cabeça é que a gente vai ser babeado. E assim, que isso sirva de alerta para aquelas pessoas que se acham que nada daquilo vai acontecer com ela, né? A coisa acontece sim, a gente entende que a ansiedade de fazer a foto naquele momento único e de estar posicionado naquele lugar que vai te proporcionar o enquadramento de um bom frame, supera tudo que você ativa, né? E não é assim. Eu passei por momentos de muita tensão, inclusive eu estava falando com o Marquinhos que eu não sabia que a bala tinha, ela não se alojou. E na primeira hora de atendimento do corpo de bombeiro, uma das únicas coisas que passava na minha cabeça era o tempo que eu ia ter para me recuperar. Você sabe que eu sou freelancer, que eu só trabalho com foto, então a minha renda, ela 100% prevém da fotografia. Então, aquilo que acontece e o que passa na nossa cabeça, a primeira coisa que vem é como é que eu vou me sustentar, como é que eu vou enfrentar isso aí, né? Se a bala estiver na minha perna, se tiver quebrado um osso, qual que vai ser o tempo de recuperação que a gente vai ter e qual que vai ser a sequela dessa bala no meu organismo, né? Mas felizmente, depois de 1 hora de exames, eles me informaram que a bala tinha sido transfixada, né? Que ela tinha transpassado, que não tinha nenhum detrito no meu organismo, né? Depois do raio-x, depois do ultrassom, enfim, a gente ficou lá. Dário, só para a gente entender como é que foi aquela cobertura? Isso aconteceu de manhã, foi à tarde, foi na região da Cracolândia, né? Foi na região e repercutiu bastante na mídia e quem trabalha para mais rápido, né? Então, assim, eu já fiz várias coberturas na Cracolândia, inclusive eu já tive situações em que eu me encontrei no meio de um tiroteio com o governador da cidade, Alexandre de Moraes Vaz, um boliviano com a perna alvejada, né? E aquilo que eu falei, a situação é crítica, eu não nunca cobri uma guerra, mas eu creio que se assemelha muito. O inesperado acontece, né? Atualmente, como é que foi ali? Você já estava há algum tempo? Como é que foi teu ritual? Como é que a pauta estava se desenvolvendo antes do episódio? Tá, primeiramente eu cheguei, eu fiz uma série de fotos para a gente startar a subida das imagens para fazer a chamada, né? Identificar que subi o primeiro lote, inclusive eu estava com os rapazes, estava a Levi, estava o Cello. Uhum. A gente estava lá, assim, até os primeiros 40 minutos foi normal. Uhum. O confronto não terminou e a gente foi procurar fazer mais algumas angulações no local. Cara, estava muito tenso, um clima muito tenso, a coisa foi muito, muito rápida, não tinha nem 40 minutos de pauta e do nada virou o que virou, né? E foi o que a gente enfrentou, foi o que a gente estava para acontecer com você. Uhum. E o momento que você foi atingido, você estava distraído, estava fotografando, você ouviu um barulho, como é que aconteceu o momento do tiro? Foi assim, o tenente ele foi uma discussão entre um taxista que estava passando no local, entre os manifestantes, no caso os dependentes químicos. Tá, que um rapaz acertou com uma angulação que me obrigava a ficar na frente da linha de choque, né? A gente geralmente fica do lado ou atrás, mas a situação e aquela ansiedade de fazer a foto na angulação certa me colocou na linha de tiro. Essa foi a realidade, né? Uma coisa que a gente já vai pensar muito antes de se colocar nessa situação depois que aconteceu, né? A gente simplesmente vai, quer angular, quer fazer a foto e
foi onde eu fui alvejado. Eu estava na linha de tiro, né? Qual foi a sensação? O que você sentiu? Qual foi a tua reação? No primeiro momento a gente imagina que é uma bomba de efeito moral. Eu já fui atingido algumas vezes e é igual, o impacto é igual, assim, né? É óbvio que um impacto de uma arma letal, ela te traz bem mais danos, mas assim, parece um chute na perna, tá, Marcos? Eu senti um impacto muito forte de trás. E a primeiro momento eu olhei atrás, na parte inferior da minha, um pouco abaixo da, ele ficou no meio da perna, né? Então, na hora que eu olhei para a parte da frente da minha bermuda, eu já estava ensanguentado e percebi que era tiro. Sobre o barulho, o pessoal, então a gente ao primeiro momento você não imagina que é tiro, né? Você não imagina que é. E a gente está lá focado, está fazendo a foto, então a gente meio que vira autista nessas horas aí. E só depois que eu vi mesmo, que eu tomei consciência que eu tinha sido, consegui correr um pouquinho para a linha do choque para tentar avisar o pessoal que tratava-se de tiro, né? Meu primeiro reflexo foi avisar o pessoal que estava comigo que o ambiente estava perigoso, né? Qualquer um estava sujeito a levar uma bala ali. Entendi. E como é que foi a solidariedade a partir do momento que você percebeu que você tinha sido atingido? Como é que foi esse pós? É uma coisa assim que só a primeira coisa que eu fiz, eu chegar na linha de choque, foi falar pro pessoal que a gente estava sendo alvejado. E eu falei pro tenente, olha, levei um tiro, o cara simplesmente olha pra você e fala, faz um torniquete e vira pra tropa, sai fora. E nessa você fala, pô, qual é, né, cara? Pô. Né? E engraçado que eu me dei conta, né? O cérebro não processa na hora. Me dei conta que assim, eu tinha sido alvejado, o cello já veio, já tirou meu equipamento, que é um procedimento. A gente que trabalha em manifestação, a gente quando é ferido, geralmente o fotógrafo que está com você do lado, ou alguém que você conhece, pega o seu equipamento e retira para você não ter ele danificado, né? Ou as imagens, perder as imagens, enfim, para eventualidade. Marquinhos, quem me socorreu, além do cello ter tirado a máquina e tal, foram os próprios dependentes químicos, né? E assim, colocaram no ombro assim, me deram apoio e me levaram para uma coisa muito louca. É isso, cara. O cérebro nem processa no momento, na hora que acontece. Foi o momento mais tenso da tua carreira? Você é fotojornalista já faz algum tempo, você tem uma experiência em cobertura de conflito. Foi a experiência mais tensa da tua carreira? É difícil de falar, porque cada manifestação ela ocorre de alguma forma, né? E, o que a gente vai comentar sobre tensão? Eu já cobri eventos de manifestações contra o aumento da condução, em que a gente se viu uma situação que a gente ficou isolado dos manifestantes, onde na Xavier de Toledo eles fizeram aquela caldeira, né? E naquele dia eu passei por vários apuros também, mas assim, o momento que mais me naquilo que eu faço, realmente foi um momento mais assim, você chega a questionar até a sua existência, né? É engraçado que a gente não pensa nessas coisas. A gente está dia nas coisas que a gente faz no dia a dia, que a gente acaba das coisas. Que na realidade eu acho que são até mais importantes, né? Você começa naquilo que você vai deixar, naquilo que você já fez, o que você vai fazer. Então assim, acho que quando você fala um momento mais tenso, eu diria que seria o momento mais marcante na minha carreira foi esse. Você tem percebido um crescimento do tensionamento? Dá para dizer que hoje está muito mais perigoso, que a gente corre um pouco mais de risco? E em função dessa tua experiência, que conselho você dá para quem está vindo para a cobertura? Que tipo de cuidado a pessoa deve ter? Qual é a tua dica? Apesar de... a dica é sempre ficar fora da linha de tiro, né? Eu sempre digo isso, amigos me comentam, pô, você... Teve até uma repórter que falou, pô, o cara sempre fala pra mim ficar fora da linha de tiro e tal. Mas, cara, acontece. E é tão rápido que você não sabe nem de onde vem, né? Como eu tinha falado antes. Vai com EPI, vai com óculos, vai com capacete. Se você tiver um colete à prova de balas, vai. Qualquer manifestação pode se tornar um estopim para confronto, né? O que a gente costuma falar
pode instalar a qualquer dia. Eu estava de capacete, eu tinha comentado, não sei se foi com a Leviano, falei que estava lá, ou com o Cello, que eu tinha levado uma pedrada, né? Tinha levado uma pedrada no capacete, no mesmo dia que eu levei o tiro. E eu só estava com capacete, foi uma coisa que já me salvou um pouquinho, né? Senão eu já estava com outro ferimento na cabeça aqui para mostrar para vocês. O Eric está mandando boa tarde para a gente. Boa tarde, Eric, obrigado por estar participando. O José Guido Júnior tem compartilhado aí o nosso ao vivo. Para quem entrou agora, a gente está com o Dário Oliveira, fotojornalista, foi baleado na Cracolândia no exercício da profissão por uma bala perdida. O Dário foi prontamente socorrido para a Santa Casa e graças a Deus nada de mais grave aconteceu. Ele está aqui inteiro do nosso lado para a nossa felicidade. Nesse mesmo dia, o Cello, que é o colega que acabou te salvando, percebeu que também foi atingido por uma bala. Sim. Foi salvo pelo celular que estava no bolso. Eu achei incrível, cara. Graças a Deus nada de mais grave aconteceu. Mas acho que dá pra gente dizer que a gente esteve na iminência de ter uma grande tragédia naquele momento, né? Sim, sim. Inclusive, no local onde o Cello foi atingido, a bala ia ficar com certeza alojada. E é complicado, cara. É complicado. Por isso que a gente, voltando àquele assunto da galera que está entrando, da galera mesmo que tem mais experiência. Não confia. Por mais que você faça, não confia, cara. Não confia. Nem sempre se precavenha. Sempre atrás de árvore, sempre atrás de algum lugar, uma eminência de um rojão estourar, ele não te atingir de efeito moral, pegar um estilhaço na sua perna. É lógico, tem situações em que a gente vai se... principalmente manifestações volume de pessoas. Tá? Você não tem para onde correr. Então, qual que é a sua primeira diretriz? Cara, se protege. Se protege, sabe que, infelizmente, uma repressão por parte da polícia também. Tá? Houve situações, eu digo isso porque eu passei por situações que eu tive que deletar o meu trabalho da minha máquina, porque senão ou ia apanhar ou iam fazer alguma coisa contra mim, como já fizeram com colegas que eu conheço. Né? Enfim, proteção é tudo, né? Resguarda a sua integridade. Tivemos um contratempo tecnológico aqui, a gente está reajustando. A TI está sendo acionada aqui. Chama a TI. Nilton Menezes está mandando um abraço para a gente, um abraço para o Nilton. Fala, Nilton. Nós estivemos, o Cello nos acompanhou, uma agenda na Secretaria de Segurança para cobrar da Secretaria um maior empenho na apuração desse caso. A gente sabe que é uma bala perdida e a gente conta com a apuração das autoridades para que a impunidade não prevaleça. Né? Nós fomos recebidos lá pela chefe de gabinete, que foi muito atenciosa, a doutora Larissa. Tem um inquérito correndo. E o Cello chegou na sua roupa que havia um fragmento de bala. Né? Caramba. Nós tivemos de consultar um perito e foi constatado que trata-se de uma bala .40. Né? E nós estamos encaminhando isso para o 77DP, para anexar o processo, para a gente colaborar com a investigação, e a gente espera que isso tenha uma solução mais rápido possível. Não é possível que na maior capital da América Latina as pessoas fiquem dando tiro e as pessoas corram risco de vida no exercício da sua profissão. Verdade. Como é que você está se sentindo? Como é que está a recuperação aí? Como é que está a expectativa para tocar a bola para frente? A recuperação felizmente está sendo boa. Como a gente comentou, não houve detrito, ficou alojado no meu organismo. Então aí, desde o dia 23, foram muitos dias, assim, os dias que eu fiquei em casa, cara, assim, horrível. Por dois fatores, assim, primais. Primeiro é a sua saúde, né, cara, porque sua mente, ela começa a enxergar muito de outra forma. Você tem que ser bem forte. Fotografia, então eu fico em casa, fico parado, percebe, né? E infelizmente só quando acontecem essas coisas que a gente fala, pô, eu poderia ter me precavido mais, né? Poderia ter analisado a situação de uma forma diferente. E é difícil. A gente passa por situações, já está bem desvalorizada, que só você tendo um foco muito forte naquilo que você quer para te manter no caminho, né? Eu não sei se tem muita gente que sabe, ou pouca gente que me conhece sabe. Trabalhei 12
13 anos com informática, eu era coordenador de data center. Então a área que eu vinha não tinha nada a ver com o que eu estou fazendo hoje há 5 anos. Né? Eu faço fotografia há 5 anos. Uhum. E já foi uma revolução na minha vida essa virada. Né? E essa bala que me atingiu já foi mais uma outra. Né? E a gente enxerga a vida de uma forma diferente, realmente. A gente começa a analisar tudo. Pô, o que você fez de bom para a humanidade para deixar o seu legado? O que você vai fazer? Como é que vai ser a sua vida daqui para frente? Quais portas vão fechar? Quais portas vão abrir? E é lógico, se não tem apoio da família, cara, se você não tem apoio da família, dos amigos como o Marcos, que ficaram atrás da gente lá, querendo... Eu 24 horas isolado na Santa Casa, a gente começa a analisar, sim, a vida de forma diferente e o que eu tenho para te dizer é que é bem difícil. Tá no papel, o risco que você... uma foto, isso eu estou falando em uma foto na capa de um jornal, reavalie, ou então faça a longo prazo, ter um retorno que compense essa falta agora, como no meu caso eu tenho um projeto, um projeto profissional, em que eu vou ter que passar por essa situação, eu vou ter que vender foto a R$10, só que assim, você pode perder sua vida de uma hora para outra na nuca, Santiago, né? Uhum. Santiago Silva. Essas situações, cara, você vai encontrar, cara. Isso pode acontecer com você, como aconteceu comigo. Eu via, pô, o cara tava mal posicionado. A gente até pensa, pô, tava marcado. São 5 anos que eu trabalho com fotografia, 5 anos fazendo manifestação pesada, entendeu? Então, é duro, vai passar, é complicado, né? Então, mantenha o foco naquilo que você quer e coloca no papel, pensa, entendeu? E segue em frente ou não. Você acha que está muito perigoso, a rua está muito perigoso, a cobertura de... Como é que você está vendo isso? Que tipo, porque assim, essa situação que você viveu de estar numa pauta e tomar um tiro da vida naquele momento, você teve tua vida, né? É um milagre que você está aqui com a gente. Eu realmente acho uma coisa Agora, bem milagrosa mesmo, né? Que tipo né? de... você sofre no exercício do teu trabalho? Que tipo... Tá. Essa manifestação que você está sujeito a levar porrada, a levar um tiro, a ser hostilizado. Inclusive, semana passada eu estava fazendo a pauta da Fundo de Garantia, estava eu e uns colegas aí fazendo foto da galera na porta da caixa e alguém invocou que eu era do sindicato, já vieram arrumar confusão comigo, ou seja, você não passa por situações críticas somente quando você faz manifestação. Eu tenho um relato de amigos que foram fazer e perderam equipamento, gente que vai cobrir incêndio em favelas. Então, assim, a qualquer momento você tem situações de risco. Então, nós temos a Andressa Magalhães e a gente está abrindo aí para os acompanhando essa nossa transmissão. Se quiserem fazer perguntas, a gente está lendo essa pergunta para o Dário, vai ser um prazer as solicitações de vocês. Como é que foi a volta para o trabalho? Você já alguma restrição física? Como é que você está se sentindo? Assim, os primeiros dias que eu comecei o resíduo do carnaval, não sei se a galera sabe, eu moro aqui nesse carnaval desse ano. Comecei a andar porque você fica uma semana na cama, a gente que é acostumado a lidar com aquela coisa da vida da cidade, tudo correndo, tudo passando rápido e querer fazer e querer gerar trabalho. Eu voltei fazendo alguns... Eu saía de casa por uma hora e meia de caminhada, eu voltava esgotado. Tomei muito antibiótico. Eu sou fumante, né? Então já viu. Eu chegava em casa, eu dormia. Fazia 1 hora de pauta, eu já estava esgotado. Agora, de uns 5 dias pra cá, que eu já tô agachado, já tá dando pra dobrar a perna. Assim, foi doloroso, porque você saía na rua e da pauta já estava escorrendo o ferimento, a sua calça já estava toda vermelha e... Pô, mas caramba, não dá pra mim trabalhar, né? E você voltava pra casa. Passando por um processo de... né? Chegou a falar do susto aí? Como é que foi? Sim. Como é que foi essa O conversa? cello... Pra comemorar, não? A gente tá precisando comemorar, né, cello? Inclusive ele foi levar minha máquina, né, em casa, foi super gentinho. Ó, Dário, a primeira coisa que ele fez, ó, tá aqui, ó, do jeito que tá, você não sabe o desespero